gente, mais um podcast da Simples Assim, para provar que nem tudo na vida é tão simples assim, né? Primeiramente, vou agradecer os meus patrocinadores aqui, a Once em primeiro lugar, que é esse lugar incrível onde eu tô, gente. Eles gravam podcast, videoaula, lives, muito mais, umas coisas assim muito legais que as nossas empresas precisam. Então assim, toda empresa precisa dos serviços da Once. Para saber mais, entra no Instagram deles, falem com eles que vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa bacana para vocês fazerem aí para a empresa de vocês decolar. E o nosso segundo patrocinador é a Único, uma clínica multidisciplinar aqui de Guarulhos que une todos os profissionais para desenvolvimento da sua criança com TEA ou neurodiversia, para ajudar nesse desenvolvimento da criançada aí, que eu indico de olhos fechados. São 2 patrocinadores que estão aqui comigo, não é à toa que estão aqui, né? E agora, vou apresentar a minha convidada maravilhosa, que além de minha amiga, ela é mãe de 2. Junta mais de 2 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais. Tem muita história para contar. Vai render um papo muito legal. E ela é a Jéssica e a Gêmea. Prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para todo mundo, porque eu tô meio rouca. Ainda falei, ai, Mari, meu Deus. Bem no dia que a gente tinha programado, acordei sem voz, mas tudo bem. Que foi muitas festanças aí no final de semana. Então, peço desculpa se falhar alguma coisa de voz aí. Mas é um prazer estar aqui com você. Ai, obrigada. Uma pessoa que eu admiro tanto como pessoa mesmo, quanto mãe, quanto profissional. Então, eu desejo muito sucesso para esse seu novo projeto. E é uma honra estar aqui com você. Ah, obrigada, gente. Linda. Ela falou, Mari, eu tô muito rouca. Eu falei, vem mesmo assim, amiga. Quando a história é boa... Certo, a voz vai aquecer aqui. Exatamente. Quando a história é boa, quando o papo flui, não tem nada de rouco. Vocês vão prestar atenção e vai ser lindo. É assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. É isso aí. Pelo menos vamos ter que cantar, né? Não, cantar não. Cantar a gente deixa pras meninas, pro maridão, né? Então vamos lá. Gé, pra quem não te conhece, né? A gente vai deixar aqui a rede social dela, vocês procuram ela lá e acompanhem, porque é uma delícia. Como que você começou na internet? Então é assim, ó, é Jéssica e as Gêmeas em todas as redes. Eu sou mãe de gêmeas, 2 gêmeas que foram muito parecidas desde o começo, fisicamente. Elas não são idênticas. Mas elas não são idênticas. Então, aquela quem é quem e tal, todo mundo confundia. Hoje em dia é quase impossível confundir, né, que elas são bem diferentes. E eu comecei porque quando elas nasceram, eu era só mãe, sim, era 2 crianças. Então, eu me formei na faculdade e tudo mais, mas eu abandonei tudo pra cuidar delas, né? Porque acabava não compensando muito colocar alguém pra cuidar ou deixar numa escolinha muito novinha pra eu ter que sair, trabalhar, enfim. E elas tinham vários probleminhas de pulmão, toda hora doentinha. Então eu falei, não, eu vou só cuidar delas. E aí chegou um momento que você fala assim, poxa, mas quem que eu sou? Né? Eu troco fralda, faço comida, limpo casa o dia inteiro. Não que isso não seja, que eu adoro, né? Que é uma das minhas paixões, assim, né? Dos meus dons é ser mãe mesmo. Mas aí eu falei assim, mas eu não produzo nada. Eu não faço nada assim fora pra Jéssica pessoa, né? Como um ser humano mesmo. E aí meu marido, Raí, falou assim, não, então vamos criar um canal no YouTube. Eu já postava lá no Instagram, mas não era nada, era minha vida pessoal mesmo. Vamos criar um canal no YouTube pra você produzir alguma coisa, pra você se sentir útil de alguma forma e a gente vai guardar recordações. E aí com 1 mês, 2 meses de canal, eu tava com 100 mil inscritos, ganhando placa do YouTube, porque era muito curioso, né? Quando, há quase 7 anos atrás, que elas vão fazer 7 em novembro, não tinha muitos perfis de gêmeos, de múltiplos, então era muito curioso. Como dar conta, como que cuida, o que você faz, tudo mais. Então foi uma curiosidade, né, do público de ver como que eu me virava com elas. Então, por isso que deu tão certo o YouTube. E 7 anos atrás era pioneirismo na internet, né? Era. Então, assim, a gente fala que quem chegou há 10 anos atrás, pegou tudo, né? Porque era todo mundo que tava ali pra absorver aquele conteúdo. E o pessoal queria assistir vídeos longos, né? Queria ver detalhes. Era Big Brother mesmo. Queria ver o que comia, o que fazia. Então, tava muito em alta esses vídeos maiores. Então, dava muito certo. E dá ainda. E dá super certo. Com as outras redes, a gente vai se adaptando a fazer vídeos de pé, vídeos mais rápidos, né? Com tudo que vem com a evolução da internet. Mas o YouTube ainda continua sendo... E o gostoso... Tá aqui, assim, né? Ai, que lindo. Mostra ali, ó. Né? E o gostoso do YouTube é que você consegue rever, né? Então eu vejo as meninas rever, elas veem as coisas delas. Criança não lembra de nada, mas elas assistem, né? E isso
Mostra pra elas o que elas viveram, é tão gostoso. Então, se você não tem um canal no YouTube, não precisa ter, mas grave, registre, porque é tão... E passa tão rápido, né? Passa rápido. E elas lembram, assim, viagem que elas fizeram com 2 anos. Elas lembram, mas por quê? Porque elas viram no canal. É. Então, elas gostam de se assistir, como que falava, como é que engatinhava, o que que a gente fazia. Porque são vídeos mais completos, né? Por mais que a gente grave ali um pouquinho, são coisas menores hoje em dia. Mas o YouTube, você tem ali 1 hora de vídeo pra assistir, é muito gostoso. Ai, que legal. E como que você descobriu que eram gêmeos? Porque assim, né? Quero engravidar, mas um de um, né? Não um de 2 de uma vez. E como que foi essa descoberta? Então, a gente casou muito cedo, né? Então, eu quis começar a tentar ter filho muito cedo, porque eu queria 2, 3, 4, eu sempre sonhei em ser mãe. Então, eu casei com 19 anos, porque a gente quis mesmo. E aí, quando eu tinha uns 22, a gente começou a tentar. Então, parei remédio, a gente começou a fazer, né? Tomar ácido fólico, fazer aquele ritualzinho de engravidar. Passar no médico, fazer exame. E tava tudo certo, mas não vinha. Eu fiquei 2 anos pra engravidar delas. Tanto que todo mundo achou que eu tinha feito algum tratamento, alguma coisa, porque quando veio logo 2. E aí, logo que eu descobri que tava grávida, a gente tinha um carro bem pequenininho. E aí, o Raí falou assim pra mim, a gente foi contar pra mãe dele, ele falou assim, olha, se for gêmeos, a gente tem que comprar uma van. Aí eu falei, nah, que gêmeos o quê? Imagina, nunca, não tem ninguém gêmeos da minha família. Na dele até tem, só que falam que a genética é da mulher, né? E aí eu marquei de fazer um exame sozinha, assim, porque o médico falou assim, olha, você tá grávida, então me deu os papéis do exame. E falou assim, só que você faz com 7 semanas, você tá de 5, né, não vai dar pra ver nada, faz de 7 semanas. Imagina, né? A gente fica ansiosa, a gente quer saber Mulher. se tá no útero, se tá tudo certinho, se tem bebê mesmo. E aí eu marquei o exame sozinha, escondido de todo mundo, não falei nada pra ele. Falei assim, não, eu vou lá e vou fazer só pra ver se tá aqui mesmo, tá tudo certinho. E aí eu entrei lá, eu tinha cara de neném, né, que eu tinha 22 anos, mas eu era baixinha, né? E aí o médico falou assim, você é casada? Eu falei, sou. Mas eu tinha 20, quase 24, vai. Falei 22, mas eu comecei a tentar com 22. Mas você tá feliz? Seu marido tá feliz? Eu falei, tô. Tá tudo bem. Aí ele, não, mas sua família, sabe, tudo mais, quantos anos você tem e tal. Foi perguntando várias coisas assim. Aí eu achei estranho, né? Eu falei, meu Deus, o que que ele vai me falar? Aí ele, porque você tá vendo aqui? Eu falei, tô, ele é um saco gestacional. Não dá pra ver neném ainda, que tá muito cedo. Mas é um saco gestacional. Eu, ai, que bonitinho. Ele, mas você tá vendo aqui? Eu falei, ele é outro. E aí eu comecei a chorar, eu falei, não acredito. Na hora eu lembrei do Raí falando, se for gêmeos, eu falei, meu Deus, já era gêmeos, ele já sentiu de alguma forma. Tanto que quando eu contei pra ele, ele falou, eu falei que era um monte, ele usou, eu falei que era um monte. E aí foi muito assim, eu tava sozinha pra todo mundo, só que aí veio um risco, né? Porque logo que eu descobri que tava grávida, aí comecei, gemelar, então eu tenho que fazer exame, era praticamente toda semana, e um não desenvolvia. Então, um não crescia o tamanho do outro, então eu tinha um risco enorme de perder. O médico, todos os ultrassons, tenho gravado, o médico falava assim, olha, você é a mãe de um bebê, então fica feliz com o bebê, que esse aqui não vai desenvolver, o corpo vai absorver, que é a Mel, que nasceu bem menorzinha, demorou pra ela começar a acompanhar, assim, os médicos até, acho que 17 semanas, eu tinha muito risco de perder, porque o médico falou assim, olha, não desenvolve. O saco gestacional, se você pega as fotos, um saco gestacional vai na foto era assim, e no outro tipo era assim. É um milagre de Deus, então. É um milagre de Deus, ela é um milagrinho. Ah, e como foi se readequar? Porque assim, vocês queriam ter um. E aí 2, né, tudo em dobro. E como que foi financeiramente e na estrutura familiar de vocês mesmos, se readequar pra ter 2, que eu imagino, carro pequeno, casa, é muita coisa, né? Então eu acho que a gente não tem muita noção. Quando a gente não tem filho nenhum, assim, acho que tudo a gente vai descobrindo conforme vai passando o tempo. Porque no primeiro momento eu pensava assim, tá, mas como que vai caber? Né? Como que eu tenho 1,5 m, 50 quilos, eu tinha a estrutura óssea pequenininha, assim. Eu falava, não vai caber, vai nascer muito prematuro, minha barriga vai explodir, tipo assim. A preocupação, eu vou explodir. Mas não era nem com o corpo, assim, de voltar ao normal, não era nada disso, era só porque eu era muito pequena, eu tinha medo delas não terem espaço pra desenvolver mesmo. Então a primeira preocupação era essa, gente, não vai caber aqui dentro. E aí deu tudo certo. Agora, financeiramente, a gente deixou a vida levar. Não foi uma coisa que a gente pensou muito, assim, porque a gente não sabia. E a gente, além disso, a gente tinha acabado de entrar num consórcio de casa. Nossa. Que a gente ia pagar em 8 anos, então a parcela era muito alta. Gente. Então a gente deixou a vida levar, assim, foi deixando. Foi fazendo o que deu, assim. E vocês souberam rápido que eram 2 meninas? Ou tinha alguma intuição da sua parte ou do pai? Eu tinha certeza que era 2 meninos. 2 meninos. Eu tinha certeza absoluta, assim,
quando eu era pequena, eu brincava que eu ia ser mãe de menino. Eu Aham. ia ser mãe de menino, eu ia ser mãe de menino. Então, quando eu engravidei, eu falei assim, ó, ai, meus príncipes, meus príncipes, meus príncipes. Era menina, era menino. Minha prima tava vindo dos Estados Unidos, que inclusive ela mora lá. Eu falei, mandei um dinheiro pra ela, falei assim, traz tudo azul. Aí ela falou assim, não, e se não for? Eu falei, se não for, é um casal. Não é possível, eu tenho certeza que é 2 meninas. E aí eram 2 meninas, e aí eu peguei o enxovalzinho que ela tinha trazido inteiro e dei pra uma amiga. Tava grávida junto, falei, não vou nem vender, tá tudo bem. Ainda bem que meu marido é tranquilo também, Nem se se importou. importou. Ai, que legal, gente. E aí você contou que o YouTube começou com essa rotina de mãe. E como era realmente essa rotina de mãe? Você mostrava também os perrengues ou passava muito perrengue? Porque, né, a gente imagina 2, se com um a gente já toda mãe, né, o puerpério. Eu nem imagino, o puerpério é maior, será? Como que foi tudo isso, essa Eu rotina acho que não louca? dá tempo de ter puerpério. Não dá, né? Não dá, acho que não dá tempo de você pensar em muita coisa assim, porque aí, o que aconteceu? Elas nasceram, a Mel pesava 1,7 kg, e aí ela foi perdendo, foi pra 1,5 kg. Então a gente ficou muito tempo no hospital, fiquei 19 dias no hospital, que foi incrível, assim, acho que foi todo o plano de Deus mesmo, porque elas nasceram de 34 semanas, né? Não ficaram em UTI nem nada, ficaram no quarto comigo. Só que nesses 19 dias, eu recuperei da cesárea, né? É ótimo você ter lá. A história do meu parto também é uma história que dá um... Ah, é? Fala aí, resumidamente. A história... Deixa eu terminar essa parte aqui da rotina, já falo da história do meu Tá. parto, que também é uma coisa bem legal. Bem legal assim, né? Hoje em dia eu viro contar. Mas aí eu fiquei 19 dias lá, então eu tirei os pontos no hospital. Eu fiquei ali muito amparada, por mais que a gente quer ir embora, né? Sim, A gente quer ter a vida. Então esse primeiro tempo foi muito bom, porque deu tempo do meu corpo se recuperar. Uhum. Porque eu não precisava fazer comida, tinha comida do hospital, sempre tinha um acompanhante. Então foi assim, foi uma bênção mesmo. Sim. E aí quando a gente chegou em casa, eu tinha aprendido tudo no hospital. Por mais que eu sempre cuidei do meu irmão quando eu era pequenininha, então sempre tive muito jeito com criança. Então eu cheguei já ali, ó, já tava na prática ali, né? Então foi um tempo que Deus preparou mesmo, porque nós 4, né? Mas nós 3, eu e elas, ficamos juntas. Elas não ficaram em incubadora nem nada, ficamos no quarto mesmo juntas. Era uma rotina mais no hospital. Mas não precisava limpar nada e nem fazer comida. E tinha enfermeira, ó, é assim, vai fazendo isso. Então elas assaram no hospital, aí já sabiam o que fazer e tudo mais, tiveram que tomar complemento. Então foi uma preparação. Aí quando a gente chegou em casa, eu falava assim, pelo amor de Deus, esse meu marido não pode perder o emprego. São 2 boquinhas a mais pra sustentar. Leite de prematuro era muito mais caro. Então tinha que comprar roupinha de prematuro porque nenhuma roupa RN servia. Então a rotina era comigo mesma. Eu falava, não, deixa eu tomar conta. Então era linha de produção. E até hoje em dia é muito mais prático, elas têm 6 anos. Mas foi assim, mãe de gêmeos tem que ter rotina, é o primordial. Sim. Então é assim, é banho, comida, soneca, vai trocar, troca, não sei assim, troca de fralda que às vezes não é na mesma hora, mas Uhum. às vezes calhava até, terminava Na mesma uma hora. ou na mesma hora. Que legal. Então era tudo assim, eu tinha que antecipar. Então antecipar antes dela sentir fome, eu antecipava o leite, como ela tomava mamadeira. Uhum. Antes de estar muito cansada, já dava banho, já punha dormir. Então foi uma rotina que elas aprenderam a ficar regradinhas assim. Com 2 meses elas dormiam a noite inteira. Olha, gente, é o sonho de toda mãe. Mãe de gêmeos ainda. Deus deu essa bênção, assim, que elas sempre dormiram bem. Que bom. E o hospital ajudou, né, você também De uma a se certa adaptar aí na rotina de mãe. E como que foi? Vai, conta aí rapidinho esse parto. Esse parto de 2. A gente tem tanta coisa pra falar, eu dei uma pulada no parto, mas pode contar, minha. A história do meu parto foi muito, muito engraçada. O meu convênio só atendia... Porque, assim, o médico, quando a gente vai passando, o médico falou assim, olha, você precisa de um hospital que tenha UTI neonatal. O maior risco dos gêmeos é vir prematuro, né? A não ser que você tenha mais alguma coisa na gestação. Mas a gestação saudável, o maior risco é vir prematuro. Então ele falou assim, olha, mas você precisa de uma UTI neonatal porque a gente precisa precaver qualquer intercorrência. E no meu convênio só atendia um hospital em Santo André que tinha UTI neo. Os outros até atendia, mas não tinha UTI ou não atendia, enfim, só tinha aquele hospital perto da minha região e eu moro em São Paulo, né? Não é assim, do ladinho, uma meia hora de carro sem trânsito. Mas só atendia naquele. Falei, então quando for, meu médico falou assim, eu atendo lá também. Então, quando acontecer qualquer coisa, você me liga, a gente vai pra lá, tudo certo. Aí era um domingo de manhã. Sábado a gente passeou, era aniversário da minha mãe no sábado, a gente ficou na casa da minha mãe e tal. No domingo, de madrugada, assim, quando foi umas 4h30 da manhã, eu senti uma cólica, assim. Aí fiquei, assim, incomodada Aí eu senti um tuque, literalmente, assim, um chute, assim, bem forte, uma pontada. Eu falei, nossa. Levantei, aí estourou a água pra todo lado.
Aí, calmamente, o Raí falou que foi, que eu liguei o chuveiro pra tomar banho. Eu falei, eu acho que estourou minha bolsa. E ele é muito calmo, né? Ele falou, então tá bom, eu vou ligar pro médico. Aí ligou pro médico, o médico acordou meio dormindo assim, né? Atendeu meio dormindo. Ó, estourou a bolsa dela e tudo mais. Aí o médico falou assim, olha, dá a entrada no hospital, que se for mesmo, chegou a hora, eles me ligam, que aí eu vou pra lá te encontro. Aí tá bom, aí pegamos as malinhas, né, que tava tudo pronto, porque tinha risco de ser prematuro, tava tudo pronto. Pegamos, fomos, só que eu entrei no carro já num trabalho de parto de uma contração de 1 em 1 minuto. Muita contração. Eu entrei assim, estourou a bolsa, eu entrei em trabalho de parto na hora. Tanto que elas estavam atravessadas, tava uma aqui e outra lá. Se tivesse encaixado ia ser normal, porque eu dilatei, entre trabalho de parto. E aí eu fui no carro assim, segurando assim pra trás e sentindo muita dor, mas muito feliz, né, que tinha chegado o momento e tal. Aí eu dei entrada no hospital, era umas 6h30. Aí a família começou a chegar, o Raí avisou todo mundo, começou a chegar todo mundo. O meu médico chegou, né, que tinham ligado pra ele, fui fazer cardiotoco, morrendo de dor, era 20 minutos em cada neném. E falava, gente, eu não vou aguentar de dor. E muita dor, muita dor, muita dor. E aí, a gente tava lá no pré-parto, assim, o médico já no centro cirúrgico esperando, puf, desligam todas as luzes do hospital. Tipo, acaba a energia do hospital. Eles tinham agendado pras 8 horas da manhã uma manutenção no gerador do hospital. Porque era um domingo. E aí não poderiam ter me dado entrada em trabalho de parto, porque um erro de comunicação. Mas até então você pensa, tudo bem, só vai lá e liga o gerador, né? Mas não foi bem assim. Eles não ligavam. Gente. E eu lá em trabalho de parto, o médico falou assim, não dá pra fazer um parto sem bisturi elétrico, sem luz, não tem como. E depois se as crianças precisarem de UTI, não tem como, a gente precisa de luz. Não, vai voltar, e segurança pra lá, e segurança pra cá, e todo mundo, e a Bruna advogada, filmando, tudo, tentando resolver. E eu achei que, eu pensava assim, gritar de dor, não deve ser tão assim. Eu gritava de dor, sem perceber, assim, porque tava contração, assim, de 30 em 30 segundos, e muita dor, muita dor, muita dor. E água vazando, água. E aí eu não tava nem vendo mais, e aí vinha a enfermeira, doutor, a gente não tá sentindo mais o neném. E a Mel também. Não entrou em sofrimento fetal, não tá sentindo, tal. Porque a Anne tava na bolsinha dela lá, tranquilona, mas a Mel tava lá, Foi a da querendo Mel sair. que estourou, não Foi a da Mel que estourou. 1,7 kg, a bichinha tava... querendo sair. E aí o meu irmão, o Guilherme e o Raí entraram dentro do gerador, porque assim, isso passou 2 horas. Elas nasceram 10h15. Eu tinha dado na entrada 6 e pouco, mas quando parou mesmo era umas 8 horas. Então eles não ligavam, vai ligar em 15 minutos. O médico, não, 15 minutos dá pra esperar. Não ligava, vai mais 10 minutos. Não, 10 minutos dá pra esperar. Aí o médico se destrocou, falou assim, eu tô lá na calçada, vocês peguem ela, assina o que tem que assinar, ela vai no meu carro, a gente vai pra outro lugar. Nem que for pra um público, a gente precisa tirar ela daqui. E o hospital queria realmente que a gente assinasse, né, que não fosse, se acontecesse alguma coisa, não fosse... O médico falou assim, não, eu me responsabilizo, ela precisa sair daqui, ela precisa fazer esse parto logo. Porque não achava mais a Mel. Então ele já achou que ela já tava, né, já tinha falecido. E aí o Raí, o meu irmão, né, meu marido e meu irmão entraram dentro do gerador, porque eles começaram a rodar o hospital, tudo nas escadas no escuro. E aí o pessoal lá fazendo a manutenção tranquilamente. Aí o Raí falou, não, vocês precisam ligar, minha mulher tá lá e tudo mais. Minha pressão tava nas alturas. Gente, nem imagino, tô toda arrepiada aqui. Minha pressão nas alturas, que acho que era tanta dor. E enfermeira colocando glicose na minha boca, assim, foi um negócio que foi pouco tempo. Porque a gente fica 24 horas, mas eu não sei por que, foi muito intenso. Porque, né, se estourar a bolsa, a pessoa tem um tempão ainda, mas o meu foi muito, não sei se eram 2, como é que não tinha espaço, mas ela tava ali tentando sair de qualquer jeito. E aí o meu irmão, aí eles começaram a meio aquela confusão, tentar meio brigar, assim, com o pessoal do gerador. Aí meu irmão falou, não, pera, e começou a chorar. Falou, pelo amor de Deus, ligue isso, meu irmão vai morrer. Né, porque era a impressão que a gente tinha, assim. E eu não vendo nada, né, eu não sabia, eu só sabia que tava no escuro lá, tava lá na Partolândia, lá. E aí eu pensava, gente, será que não dá pra virar elas, assim, pra tentar? Já tava tudo pronto, tava totalmente dilatada. Era só sair, mas não ia passar de jeito nenhum. Aí eles ligaram, aí foi médico, o médico voltou. Aí foi enfermeiro batendo palmas, a enfermeira começou a chorar, assim, toda a família inteira chorando. E aí... Tem algum lugar que você já contou isso, esse exclusivo, né? Eu acho que eu já contei no YouTube, mas assim, muito tempo anos. Mas não sabia. Assim, conheço a Jéssica faz o quê? Uns 4 anos e eu nunca soube dessa história. Tanto que no meu parto, minha mãe entrou junto. O médico falou, deixa entrar quem quiser, vai. Vou só tirar as... E a Mel nasceu assim,
com o olho aberto, com o braço aberto. Tipo assim, tirou da barriga, ela não chorou, né? Aham. E aí eu falava, meu Deus, tá viva, porque eu não via nada. A minha mãe falou, tá viva e tá ali, assim, ó, com o olhão assim, aberto, espertinha demais. Que lindo. Porque ela tava realmente em sofrimento, mas ela nasceu super bem. E aguardem aí, porque vocês vão saber novos episódios aí do que aconteceu. Inclusive, tem uma coisinha com a Mel aí que eu vou te perguntar se tem um pouquinho de relação com essa gravidez e com esse parto, que a gente vai contar daqui a pouquinho. Era pra eu ter falado na apresentação, mas não falei. Mas segura esse nome aí. Vamos lá, gente. E assim, elas chegaram em casa, você falou tudo isso que aconteceu na maternidade. Elas chegaram em casa, você já conseguiu colocar cada uma no seu quartinho, você conseguia ter continuou seu relacionamento com seu marido do mesmo jeito, mudou muita coisa, porque muita mãe tem medo, né, de tipo assim, depois que eu tiver filho, eu vou perder meu marido, né? E como que foi porque com duas também é mais difícil ainda, né? Então, quando a gente chegou do hospital, logo nos primeiros dias, assim, eu coloquei elas na minha cama. Porque as duas, eu tinha um mini berço, assim, encostei a cama na parede e falei, não, eu preciso só entender como que vai ser. Falei pro Raí, você não pode perder o emprego, então vai dormir no sofá. Mas ele ouvia elas chorar, ele subia, não tinha jeito. E aí acabava me ajudando. E aí, depois, assim, de 10 dias que a gente tava nessa pegada, eu coloquei as duas no quarto delas. Elas dormem juntas até hoje. E elas dormiam muito bem. Então elas se passavam, sei lá, no comecinho, 3, 4 horas, bem assim, sem chorar, sem nada. Aí depois 6 horas, depois 8 horas dormindo. Então elas sempre dormiram bem no quartinho delas. Relacionamento, tudo bem? Relacionamento que mudou foi que a gente ficou muito mais parceiro. Ai, que bom. Porque antes a gente era um casal, agora a gente é uma família. Assim, então nesse primeiro momento, a gente foi muito parceiro, assim, porque ele teve que ser uma mãe. Não é o marido que ajudou, é realmente uma mãe, uma segunda mãe, porque ele tinha que trocar, dar banho, no momento que ele tava junto comigo, né? Eu falava, ó, seu bebê é meu bebê, você faz dormir, eu faço dormir. Se o meu acordar o seu, você vai cuidar dos dois. Então a gente pegava cada um pra fazer dormir. Então a gente teve que construir uma relação muito de parceria aí, porque senão não ia dar. Então ia esgotar um só, o outro, né? Então a gente teve que construir uma parceria muito grande de entender e falar assim, não. E muda, né, o relacionamento. Muda. Porque todo mundo me pergunta isso também. Muda. E eu falo, gente, Muda antes total. eu tinha um marido. Agora eu tenho uma amiga, eu tenho um parceiro, eu tenho uma pessoa que se divide. Porque se não for assim, não dá certo. Não dá. E eu acho que é por isso que as pessoas têm medo, né? Porque às vezes assistem relacionamentos que acabam por causa disso, porque não há uma parceria ali. Então, assim, antes eu amava meu marido como uma pessoa, tipo assim, como o meu namorado mesmo, como um homem. Hoje eu amo ele como pessoa, né? Então, assim, você começa a admirar ele, você fala, caraca, ele abriu mão de tudo isso também, né? Então, é uma parceria mútua mesmo, que se não existir, não dá certo, né? Isso com dois, com um, com todas as coisas. E o Raí, já que a gente tá falando dele, ele tem uma profissão que é, assim, bem, né? Todo mundo tem uma curiosidade pra saber. E as meninas têm uma raizinha ali que puxou pra profissão do pai, né? Como que é isso dentro de casa? Como que ele lida com as meninas, né? Que o último aniversário delas, que inclusive, vamos falar disso daqui a pouco, eu tive o prazer de participar e elas lançaram uma música, né? Então, conta um pouquinho também da profissão do Raí, pra quem não sabe, pra quem não conhece, e como elas estão indo aí pra essa veia do pai, né? Do pai e da mãe, porque é família de artista. Elas brincam. A brincadeira delas é gravar vídeo e fazer música. Elas pegam um box do banheiro, fazem um estúdio. Então é muito natural, né? Nossa casa respira música. Ele é produtor musical, pra quem não sabe. Tá no meio do sertanejo e tudo mais, mas tá gravando agora o artista de pagode e tudo mais, é bem legal. Então ele tem um dom pra música surreal, assim. Então nossa casa respira música. Então é música o dia inteiro, é da onde a gente come, através da música, né, principalmente. E pra elas foi muito natural. Então elas cresceram em bastidor de show, porque ele faz pouco show, só quando é DVD e tudo mais. Fica mais em estúdio mesmo. Mas dentro de estúdio, os brinquedos que ele compra pra elas é tudo ukulele, é teclado. Eu vi esses dias a Mel que tava tirando, a Anne tirando uma musiquinha de ouvido. Eu falei, E elas, ao contrário da mãe que tem essa voz, que tá com essa voz aqui, elas com 2 anos faziam vibrato, a voz. Com 2 anos, a gente tem vídeo e tudo mais. Elas cantavam Let It Go, que eu não vou tentar imitar, né? Eu vou tentar. Tentava o Let It Go, e a Anne fazia o vibrato da voz da Elsa. Sim. Então elas, assim, desde muito pequenas, elas gostam de cantar. E assim, pra elas é muito natural. Inclusive, elas têm muito contato com o artista, né? Porque desde bebezinho, assim, a gente sempre tem uma relação, igual a gente tem aqui, de profissional, mas de muita amizade. Então elas cresceram dentro da casa de artista e tudo mais.
Então, o Sorocaba pra elas é o tio Sorocaba, não é o artista. Isso às vezes confunde um pouco, porque elas falam assim, ai pai, liga pro Lua Santana. Eu quero muito falar com o Lua Santana. E tem coisa que, né, que elas têm que entender que artista não é assim também, porque elas acham que Todo mundo é amigo, é o tio delas. É. Então agora elas estão começando a ter essa admiração de artista, elas gostam muito da Maiara Maraíza, elas saberem que não é tão fácil assim, mas quando elas eram pequenas era oba, que elas eram bonitinhas, pequenininhas, iguais, então chamava muita atenção e tudo mais. Então era fofura daqui, fofura dali, então pra elas era tudo ali, tudo Festa, né? Porque elas são encantadoras mesmo. E aí todo mundo quer estar ali perto e elas são. E aí elas sempre foram muito desinibidas, então elas queriam subir no palco e cantar e tudo mais. Então elas é uma coisa muito natural, assim. E vocês têm medo, assim, eu ia falar até, eu ia relacionar Sandy Júnior. Vocês têm medo delas, tipo, se a gente colocar aí no mundão, a exposição, ou elas perderem a infância, ou começar a ser muito famosas, assim, vocês têm esse medo? Vocês dão uma recuada ou não? Tá sendo natural mesmo? Eu acho que é um equilíbrio perfeito, porque o pai não tem medo de nada. O pai é uma pessoa que o pai dele é cantor, né? Ele veio de uma família muito musical. Ele tocava com 6, 7 anos, ele fazia show com o pai dele. Então ele é assim, ele é um prodígio, né? Ele é um pouco até mais que as meninas, assim, de muito novo. Então, assim, pra ele... Porque tem muita gente que fala, vai virar cantor e tudo mais, né, profissão que é brincadeira. Pra gente, não, porque pra ele é muito sério, né? Uma profissão muito... A gente vê muito de perto quem tem carreiras gigantescas e como eles lidam, que não é uma brincadeira, que... Então, pra ele tem cara como assim, se elas quiserem ser, ele vai dar total apoio, como ele apoia, né? Mas assim, pra ele é uma coisa muito séria, assim como ter qualquer outro tipo de empresa, né? Sim. Não é uma coisa só porque tá cantando, que é festa, que é uma brincadeira. Eu dou uma segurada, assim, um pouco mais. Eu falo, não, mas será? Não são muito novas e tudo mais. Então, a gente vai equilibrando dessa forma, porque elas têm uma infância, assim, que elas brincam muito, elas... Por mais que eu tenha o YouTube, que muita gente vem, tira foto com elas, porque vai nelas, elas não deixam, sabe, de fazer as coisas delas, nunca foi obrigação, nunca vai ser obrigação. Por exemplo, gravar uma música. O Raí tá doido pra fazer um DVD delas. E elas só falam disso, sabe? Que é uma coisa que elas querem. Elas querem, né? Então, eu acho que, assim, é uma coisa que vai sendo natural. Não é uma coisa que a gente tá... Forçando também. Vai gravar, vai ter que decorar. Não, faz isso, faz aquilo. E também, até acho que é por isso que o YouTube hoje em dia vai um pouco mais devagar do que as outras redes, porque são conteúdos que tem que filmar mais tempo e tudo mais, e elas estão crescendo, né? Então vai um pouco com a individualidade delas, o que elas querem fazer. Então é um equilíbrio ali. Entendi, mas é o próximo Sandy Júnior aí do Brasil, gente, podem ter certeza. E aí, nessa, né, a gente acompanha e vê a rotina familiar de vocês, né? E vocês moram numa casa e atualmente adquiriram uma chácara, onde elas estão crescendo lá também, né? E como que é administrar 2 casas? Porque agora praticamente vocês têm 2 casas, aí muita gente tem vontade de ter e tem medo. Então, o que você pode dizer aí? O que acrescentou essa chácara na família de vocês também? Foi outra coisa que foi uma preparação de Deus na nossa vida, porque foi assim, a gente comprou a chácara em janeiro, em março veio a pandemia. Então, 2 coisas. Uma que o valor dos imóveis disparou, principalmente de interior, inclusive aluguel, porque o pessoal ficou muito em home office. Sim. Então, a gente comprou muito mais barato do que o valor de mercado. E outra que a gente pôde pegar meu avô e minha avó e ficar 6 meses bem no auge da pandemia, uns 6, 7 meses lá, confinado na chácara. Então, assim, tinha muito verde. Então, foi um tempo que as meninas não ficaram doentes, sabe? Um tempo que elas brincavam. Então, a gente não ficou enclausurada ali num apartamento. Minha avó e meu avô também ficaram num verde. A gente teve esse momento gostoso lá. Sim. E da chácara foi o seguinte. Quando foi 2 de janeiro, passou o ano novo, minha mãe tava aqui, que minha mãe morava na França nessa época. Eu falei pro Raí, nossa, eu queria tanto ter uma casa de campo e tal. E o Raí assim... Não fala que você quer, não porque fala. ele vai atrás. Ela assim, olha, eu quero isso aqui, ele te idealiza ali. E aí, ele falou, não, aí ele pegou no Natal falando isso, aí primeiro dia útil do ano, ele falou, eu marquei de ver uma lá no, acho que era Ibiúna na época, Ibiúna e tal, e vamos lá ver. Eu falei, mãe, você não quer ir ver junto com a gente? Mas assim, 0 planejamento pra isso. A gente viu uma, não gostou, aí o cara falou assim, olha, tem uma aqui, mas o vendedor é irredutível no preço e tudo mais. Na hora que abriu aquela porteira, assim, aquela piscina, aquele verde,
A gente falou, meu, que lugar maravilhoso, né? Porque a casa é muito antiga e tudo mais, mas luz, espaço, assim, coisa mais linda. Aí a minha mãe também, que é outra pessoa que é Sonhadora. sonhadora, chegou pro como é que fala? O corretor, falou assim, fala pro proprietário que a gente tem tanto. Aí eu falei pra minha mãe, ela fez uma proposta assim, e sei lá, eram 100 mil a menos do valor. E eu falei, ele nem vai aceitar e tudo mais, eu nem tenho esse valor. Aí o proprietário, tá bom, eu faço. Ai. Já tava um tempo precisando vender, eu falei, gente, vocês são aí não, então a gente tem, então vamos. Aí tinha um valor de entrada, deu e financiou o resto. E hoje é a segunda casa de vocês. E administrar 2 casas. É aquela coisa, né? Vai muito do... O pessoal hoje que mexe muito com investimento fala que não compensa comprar, compensa alugar e tudo mais. Então, assim, é uma via de mão dupla, porque você tem um espaço ali, meu irmão vai se casar, em setembro meu irmão mais novo vai se casar lá. Então é um espaço que a gente pode proporcionar alegria, momento de comunhão com a família inteira. Sim. E saúde para as meninas, porque elas caçam minhoca, elas rolam na grama. Mas tem os seus custos, né? Sim. Não é barato, porque é piscineiro, é gente pra aparar grama e tudo mais. Mas É 2 filhas, 2 casas, tá dando certo e tá sendo lindo. Tá sendo muito lindo ver elas crescerem lá também, a família de vocês lá. E essa chácara proporcionou, já que você falou de eventos, aniversário delas lá também, né, gente? A Jéssica, a gente se conheceu por conta disso, né? Como vocês sabem, eu sou assessora de festas infantis e a gente se conheceu por conta disso, mas ela gosta muito de fazer festa. Não é uma mãe que fala, ai, não quero. Ela quer, ela gosta. O aniversário das meninas é em novembro, ela já tá fazendo lembrancinha, já tá fazendo um monte de coisa. Eu fico olhando e falei, gente, a Jéssica é doida mesmo? O aniversário do meu filho é tipo, essa semana eu não fiz nada, ela já fez tudo, eu trabalho com isso. Vai falar, casa de ferreiro, espeto de pau, né? E a Jéssica é essa pessoa, ela gosta muito de comemorar. A chácara proporcionou algumas festas pra vocês, né? E como que é essa relação sua com festa? Por que que você se importa tanto? Por que que você gosta tanto? E o que que te traz isso de retorno? Tá, vamos lá. Primeiro que casa de ferreiro, espeta de ferro, porque suas festas são maravilhosas. Mas você tem uma prática ali já, o que tem que fazer, que tem muito fornecedor. A minha relação com festa é o seguinte, eu sempre tive um sonho de eu, Jéssica, aquela criança, minha pessoa criança, de ter uma festa em buffet. Né, a condição que a gente era muito simples. Minha mãe fazia os bolinhos, minha mãe nunca deixou, nunca faltou um bolo. E pão com carne louca, até brinquei com ela. Falei, mãe, era cheiro de carne louca a tarde inteira, cheiro de removedor que você ia passando no chão, é minha lembrança de festa. Ela sempre fez, só que nunca deu pra fazer uma festa em buffet, imagina, nunca. Então, quando eu engravidei delas, eu falei assim, um ano delas vai ser num buffet, e eu vou, assim, fazer no buffet que eu tenho um sonho, que era lá no Kid Biruta. E aí, quando elas tinham 2 meses, eu fui lá e fechei o buffet. 2 meses. Porque eu sabia que era muito caro. E essa parte eu tenho, assim, tudo em dobro de gêmeos, mas pelo menos é uma festa só por ano. É, exatamente, é um gasto Se só. fosse 2 filhos, 2 festas, é 2 gastos. E você é muito planejada também por isso, né? Por ter 2. Então, você sempre, foi o que você falou, você sempre se antecipou nas coisas para que realmente desse certo. Você conseguia se antecipar, tanto na rotina com elas, quanto financeiramente e nas festas também, né? Então 6 meses antes eu fecho o buffet. Mas não é, mas aí vindo pros dias de hoje. Aí eu fiz a festinha delas do jeito que eu queria. E aí, quando eu percebi, é um gasto gigantesco. No primeiro ano delas, eu senti isso aí. Porque eu falei, nossa, a gente não tem noção que é tanto gasto assim. Então, eu tenho que me planejar antes para a festa delas acontecerem. Mas, por outro lado, eu gosto muito de fazer as coisas manualmente. Então, assim, eu posso contratar? Posso contratar. Às vezes sai até mais barato, porque você vai... Ai, não ficou bom. Aí você vai lá, troca. Ai, não... né? Então, eu posso até contratar para fazer alguma coisinha. Só que tem muita coisa que eu gosto de fazer com a minha mão. Não tenho muito talento, não. Tá sim, talento manual, essa coisa sai meio imperfeita. Mas eu gosto de pôr meu carinho, meu amor. Eu gosto dessa sensação que a casa inteira fica cheia de bagunça, de festa. Eu acho que vai ser uma memória pra elas, porque elas me ajudam. Elas vão escolhendo o que elas querem. Então eu acho que é um jeito de eu colocar minha mão na festa. E aí cansa, mas é aquela alegria e vai dar tudo certo Ela no final. gosta, fica lindo. E tem outra coisa, eu gosto de trazer pro meu conteúdo. Eu lembrei disso. Eu gosto de trazer pro meu conteúdo... Dicas, né? Dicas às vezes baratas. Sim. Porque tem muita gente que tem um sonho de fazer uma festa e tudo mais. E aí não tem condição de fazer tudo. Ou paga o buffet, ou faz a decoração. Lógico que eu não faço tudo também. Mas pelo menos lembrancinha, personalizada de mesa. Eu gosto de trazer alguma coisa que seja acessível para todas as pessoas. Que todas as pessoas consigam fazer também.
Então, ó, gente, isso aqui saiu muito barato e fica lindo, né? Então, eu acho que é um conteúdo que consegue girar pra alcançar pessoas que todo mundo, né, tem o sonho de fazer Sim. festinha pros filhos e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que dá ali uma conexão legal com as mães, né? E você ajuda elas, né? Que é o que você faz no seu Instagram. E aí, gente, elas são diferentes, né? Como vocês falaram. E elas têm gostos diferentes também, mas muito parecidos, né? Então, uma é Elsa, outra é Ana. Elas gostam de coisas diferentes, mas estão sempre ali na mesma linha. E quando vocês começaram a perceber que elas eram diferentes, tipo, elas não são idênticas, vocês sempre souberam, apesar de muito parecidas, mas quando vocês começaram a ver que, tipo, eu acho que tem alguma coisa diferente aqui, realmente elas não são iguais. Foi assim, quando elas eram bebês, por mais que uma nasceu bem mais magrinha que a outra, quando foi 3 meses, elas estavam idênticas, assim. O peso era muito parecido, o formato do rosto era muito parecido. Só que personalidade, elas sempre foram diferentes. A Anne, que é a mais nova, mas é que nasceu maior, ela era eu. Eu escrita. Ela até parece fisicamente mais comigo. Eu escrita. É mais brava, que vai, que resolve, que obedece. Ela tem dia que ela acorda, ela trocou a fraldinha do cachorro, colocou comida pro cachorro, chega pra mim e falou, mãe, já resolvi aqui. Isso ela fez há um tempo atrás, que ela era bem mais nova. Então ela é muito cuidadora, qualquer coisa que você pedir ela vai fazer com excelência. Ela é bem assim, só que ela é brava. Então assim, ela vai resolver ali, ela sou eu, né? É você. Eu. É brava, ela vai resolver e tudo mais. A Mel, ela sempre foi o bebê paz e amor. Ela sempre foi o bebê assim. O Raí. Que é o Raí. Que é o Raí perfeito. E ela era um bebê assim que, tipo assim, você nem percebia que tinha 2 bebês. Porque era um bebê tranquilo, que chorava muito pouco. E foi crescendo uma criança assim, que nada abalava ela, que tudo era. Tanto que no comecinho eu falava assim, será que é aquelas coisas de mãe, né? Será que ela olha pra foto? Será que ela responde se eu chamo? Porque parecia que ela tava sempre viajando, assim, né? Porque a gente pensa, vamos ver quais são os sinais de que tem alguma coisa diferente. E assim, ela acompanhou tudo. Um pouquinho depois da irmã, sempre um pouco depois. Mas acompanhou fala, elas andaram um pouquinho tarde, mas andaram tranquilo, falaram tranquilo. E aí essa personalidade foi cada vez mais se agravando. A Anne era muito detalhista, assim, na escola, ela se cobrava muito, né? Então eu não tinha... o problema com ela era só meio de conflito, assim, de você falar e ela responder meio que muito madura pra idade dela. E com a Mel não tinha problema nenhum. Aí o ano passado, eu fui na primeira reunião da escola, que era uma professora, até o ano passado, que era pré-escola, né? Era uma professora que pegou elas há alguns anos, né? Que elas entraram novinhas na escola pra poder conseguir viver também um pouco. E aí a professora, eu cheguei lá e falei assim, nossa, isso deve ter problema com a Anne, né? Porque a Anne é brava e tudo mais, ela obedece, mas ela é muito brava. E a Mel é de boa, ela falou, Ela falou, aqui na escola, quem me dá problema é a Mel. Me dá problema, tô dizendo uma forma bem informal de falar, bem tranquila, né? Nunca, não dá problema. Mas ela falou assim, aqui na escola, a Anne obedece tudo, a Anne faz tudo, a Anne se comporta, ela senta na hora. Mas a Mel não senta, a Mel quer fazer o que ela quer, a Mel vai ficar voando ali e tudo mais. Eu falei, você sabe quem é quem? Tem certeza do que você tá falando? Não, você não tá falando, não é possível. Aí ela falou, não, eu tenho certeza, porque elas estavam na escola com 1 ano e meio. O ano passado elas tinham 5. Aí eu falei, não, você deve estar confundindo. Ela falou, não, Jéssica, aqui você pode perguntar pros amiguinhos. Ela conflita muito com os amigos porque ela não quer esperar a hora dela de fazer as coisas. Aí alugou um triplex na minha cabeça, né? Eu falei, meu Deus, como assim? A criança que ela é na escola não é a criança que ela é dentro de casa. Porque dentro de casa, assim, ela não tinha iniciativa de arrumar a cama dela, de trocar a água do cachorro. Jamais ela fazia isso. Mas ela ficava lá de boa, assim, o dia inteiro, tranquila, nada abalava, né? Então eu falava, meu Deus, como assim, né? Será que? O que tá acontecendo? E aí foi quando na festa junina do ano passado, a Anne foi sorteada pra ser a noiva da festa junina. E aí a Mel teve 1 semana de febre. E foi a primeira vez que ela teve febre que a Anne não pegou a febre também. Então foi aquela coisa, né? Não é vírus, não é... Levei no hospital, fazer exame de sangue, exame de urina, não tinha nada. Aí, um pouquinho antes da festa junina, febre de novo. E ela não falava, ela não se expressava. Ah, mãe, eu queria ser a noiva também. Porque eu não podia tirar o mérito de uma. Sim. E não podia... Afinal, foi um sorteio. Foi um sorteio, era justo. Eu não podia falar pra professora, não, escolhe outra. Porque a Anne tava muito feliz, ela tinha o direito de ser sorteada. Sim.
E eu não podia falar, então põe 2 noivas, porque não era justo, né? Então, só que ela sofria muito e sofria quieta. Aí minha cabeça começou. Aí foi exatamente há 1 ano atrás que minha cabeça falou: Meu Deus, eu preciso de ajuda pra saber como que eu cuido do emocional de gêmeas. Porque ao mesmo tempo que ela não fala, que ela tá triste e tudo mais, mas ela tá sentindo. E a irmã tá se destacando ali, a irmã vai ser o destaque E a da festa. comparação, né? Porque A assim, se as comparação. pessoas comparam elas, elas são iguais, elas são iguais. Imagina elas. É. Né? E nesse meio tempo, ela começou a ficar tão assim, com o emocional tão abalado que caiu uns 70% de cabelo dela, da cabeça dela. Hoje em dia ela tem o cabelo bem. Hoje em dia é fácil de destruir, porque ela tem o cabelo bem mais ralo. E aí levei no pediatra, fez exame aqui, fez exame ali, e não descobria nada, assim. Aí eu fui na psicóloga, falei: existe febre emocional? Ela falou: claro que existe. Aí eu falei: então eu preciso aprender. Levei ela em terapia pra, junto com ela, aprender como que eu tratava as necessidades diferentes. E a individualidade A de cada um. individualidade. Porque a gente gosta de pôr igual e tudo mais. Aquela questão da rotina, TT, comida, tá. Então era sempre tudo igual. Então elas nunca experimentaram ter uma mãe só pra elas, um pai só pra elas, uma avó só pra elas, nem que seja por um momento, assim, porque Sim. é muito difícil a gente separar, porque elas nem gostam. Então elas sempre fizeram tudo iguais. Então elas não sabiam nem quem era elas no individual. A Mel não sabia do que ela gostava, né? Ela tá tendo que aprender do que ela gosta, o jeito que ela faz as coisas, porque ela vai muito na onda da irmã, que é mais madura. Então a irmã vai lá e escolhe alguma coisa, a Mel vai escolher também, né? Então eu tive que comecei a aprender. E aí, nessa terapia que a gente fez durante 6 meses, essa psicóloga foi tratando, foi cuidando das emoções, ela melhorou demais, porque ela falava que ela era feia, né? Que ela se comparava com a irmã o tempo inteiro, porque ela era menorzinha e tudo mais. Aí eu falava: filha, vocês são iguais, como que você tá falando que você é feia? Isso me matava por dentro, mas é uma coisa que a gente... Falei, eu tenho que aprender o que eu respondo. Não posso falar: não, você é linda. Claro que ela é linda. E aí eu achava que vinha a culpa materna, porque eu achava assim: eu acho que eu super protegi ela demais. Eu acho que, como ela nasceu muito pequenininha, eu acho que eu ficava tentando suprir alguma coisa. Eu falei: será que eu acabei com o emocional da criança? E aí essa psicóloga chegou pra mim e falou assim: olha, eu suspeito que ela tenha TDAH. Aí ela falou assim, pra mim, eu falei: será? Ai, perguntei na escola, a professora: imagina, ela acompanha tudo, não tem nada. Ela só é muito agitada. Aí a psicóloga falou assim: não, então vai no neuro, vai atrás disso. E foi aí que começou as suspeitas. E é aí que eu queria chegar no ponto dessa maternidade, que nós duas agora estamos dividindo essa maternidade atípica, né? Por conta disso. E quando você contou essa história da gravidez, você já fez essa relação? Você já perguntou pra algum neuro ou pra alguma pessoa se tem essa relação de sempre ela era menorzinha ou ela nasceu, perdeu muito peso, né? Sempre teve um negócio ali com a Mel, né? Vocês Sempre teve. na hora ali do parto não achava a Mel ali. Então, assim, sempre teve um negocinho. E eu sei por causa do Murilo, que o meu filho tem TEA, e todo mundo que eu vou nos médicos fala: teve alguma intercorrência na gravidez? Ele sempre Aconteceu alguma coisa no parto? Né? Então, porque ainda doenças neurológicas não são diagnosticadas com exame, né? É dia a dia. E essa primeira pergunta, e na hora que você falou, na hora me veio isso: será que tem alguma relação de sempre ela tá ali, entre aspas, menos nutrida ou menorzinha com essa divergência neurológica dela? Olha, pra ser bem sincera, o TDAH, eu entrei nesse mundo agora. Então tem muita coisa que eu não sei, né? Eu tô aprendendo junto com elas, assim, passando por isso. Mas eles sempre perguntam quantas semanas nasceu, ficou na UTI, não ficou. Então, assim, Nota do apegar lá. No apegar, que o delas foi 9, Olha. mesmo tendo tudo isso que eu contei. Mas nunca me relacionaram. Parece que é uma coisa genética, porque o Raí tem TDAH. Então, acho que é uma coisa genética. Tanto que quando a gente foi fazer a avaliação esse ano, a gente fez nas duas, porque é fator genético e tudo mais. Então, assim, pode ser que muita coisa esteja relacionada dela ser essa criança boazinha, tranquila, porque ela era uma criança que ficava no mundo dela. A minha avó falava assim: ai, a Mel é a Mel pensativa, porque a gente tava todo mundo conversando, a Mel tava assim, ó, bebezinho, tá? 6 meses. Era um bebê que ficava assim um tempão. Aí chamava ela, voltava, assim, sabe? Então, assim, ela faz isso até hoje. A Mel: o que será que ela pensa? Minha avó falava que ela fica pensando, assim, mas não é porque ela tava ali. Passa na cabeça dela. Ela ficava ali viajando no mundo dela, ali um tempão.
Então, assim, a gente olhando agora, sempre tem alguma coisinha que você fala, era por causa disso. E por isso que é tão importante o diagnóstico, né? Precoce. Eu passo muito por isso também, porque o Murilo foi diagnosticado com TEA, ele tinha 2 anos e... 2 anos e alguns meses, 2 anos e 4 meses. E eu ficava pensando, meu Deus, o tempo que eu perdi. 2 anos e 4 meses. Porque a gente se culpa, né? E eu ficava olhando e ficava, gente, aquela vez era isso. Aquela crise, aquela birra que a gente não entendeu, era isso, era uma crise. Ou algum detalhe, né? Isso de ficar olhando pro nada. Ou de você ficar chamando e não olhar. Então eu ficava, sempre teve ali, né? O autismo do Murilo sempre teve aí. Eu acho que o TDAH da Mel também sempre teve ali, né? E eu já me culpo por ter perdido tanto tempo. E tem mães que descobrem com 15 anos, com 20 Ou anos, nem descobrem. adultos, ou nem descobrem, né? Trata como se é uma criança difícil. E que bom, fico muito feliz. Participei um pouco desse processo. E que eu fico muito feliz do diagnóstico, porque todo mundo tem medo do diagnóstico, mas eu acho que o diagnóstico é um ponto de partida. Que você começa a seguir Te nortear, né? o plano certo, né? Porque até agora você estava vivendo um plano de uma criança normal, né? Uma criança típica. Elas são normais, né? Mas neurologicamente diferentes. Então, tanto a Anne quanto a Mel agora também vão se descobrir como pessoas diferentes. Exatamente. Né? E é muito legal porque vocês vão se descobrir uma nova família. É. E que bom que foi cedo, e que bom que foi agora, né? E daqui a 10 anos a gente vai conversar de novo, você fala, cara, a Mel tá voando, né? Porque é isso, a terapia e o diagnóstico vem pra melhorar a qualidade de vida delas e de vocês também. Porque você, como mãe, vai aprender a distinguir as diferenças delas também, né? E a gente troca muito, já choramos juntas. E é aprendizado para os dois lados, assim. Tô muito feliz com tudo que vocês estão fazendo por ela. Acompanhei ela esse final de semana. Eles merecem, né? Eles merecem isso. E a gente precisa... E uma dica para todas as mães é... Olhe realmente a individualidade de cada filho, né? Porque às vezes a gente tá ali na rotina e não percebe. E é tão básico. E principalmente se a pessoa tem um só. Porque eu tinha 2, então Você comparava? Não querendo comparar, porque cada criança tem seu tempo e tudo mais, mas você falava, não, gente, tudo bem, cada criança tem seu tempo. Mas isso aqui, febre emocional com uma criança de 5 anos, roer as unhas, ranger tantos dentes, você fala, não é legal, porque a outra cai tanto cabelo, da outra não caiu. Então, assim, por mais que a gente não quer comparar, a comparação ela vem, não tem jeito, mas porque você tem uma criança atípica em casa, então você fala, não, alguma coisa não tá legal. E eu acho que o medo do diagnóstico é porque a gente nunca quer, até falei isso pra você no áudio, que nossos filhos ou que nossa vida saia do ordinário. Sim. Do padrão, do comum. A gente quer ali seguir uma linha. Que a criança fale com tantos meses, engatinhe com tantos meses, role com tantos meses, entre na escola com tantos anos, vá pra faculdade. A gente planeja uma coisa perfeita. Só que o extraordinário é incrível. Exato. Então, uma criança extraordinária, a gente só precisa ter um diagnóstico e saber pra onde vai direcionar, pra que eles tenham a qualidade de vida que eles merecem e que eles têm direito, inclusive, né? Exatamente. Então, a Mel, ela ficava... Esse ano foi o bom, assim, que a gente descobriu, mas o ano que ela mais sofreu até agora. Porque enquanto ela não tinha muita maturidade pra lidar com o sentimento, ela ia daquele jeitinho dela lá. Agora que ela tá aprendendo muita coisa, que começou a vir muito forte a ansiedade, a hiperatividade. Então, ela tem sofrido bastante. Ela não merece isso. Ela merece ser tratada da forma correta. Ela merece ser entendida, porque ela começou a falar assim, é porque eu sou lerda. É porque eu sou devagar. Eu não acabo a lição primeiro que os meus amigos porque eu não consigo aprender. Então, assim, pra ela entender que ela não é lerda, que ela não é devagar, que ela não é feia por ter menos cabelo, porque o problema não tem nada a ver, porque ela tem uma questão. Sim. Ela tem uma questão diferente. Assim como uma criança que usa óculos, assim como uma criança que tem pressão alta, assim como uma criança, né, que tem o cabelo cacheadinho, um cabelo loiro. Cada pessoa é de um jeito e ela tem TDAH. Então ela começa a entender isso, aí ela olha, assim, a gente conversa bastante com ela, e ela consegue entender que ela não é lerda, que ela não é isso, que ela não tem esses pré-julgamentos, né, que ela mesma se fazia, então ela se sente melhor sabendo que não, eu faço isso, eu me descontrolo porque eu entro numa crise, não é porque eu sou ruim, não é porque eu quero desafiar minha mãe, não é porque eu quero aprontar porque eu sou terrível, né, eu não sou terrível, eu tenho uma questão que me gera crise. Exatamente. E o que a gente luta, né, mães atípicas, a gente luta pelo respeito e inclusão. Tipo assim, a gente não quer que olhem para os nossos filhos e falem, ai, que mal educado, ai, que birrento, ai, tá gritando, né? E no seu caso ainda é pior, porque são duas, aí no mínimo devem falar, ai, porque a Anne é maravilhosa, ai, a Mel é terrível, ai, porque a Anne faz isso, ai, a Mel não para quieta.
Então, assim, o que a gente luta, né, estamos aos poucos iniciando nessa luta aí, é por respeito, né? Porque não é porque o seu filho não tem que você tem que se fechar numa bolha do não tem e não respeitar o outro. E os maiores julgamentos, gente, vêm de mães, né? Então, eu até compartilhei no meu Instagram, na natação, meu filho não para quieto, né? Não para quieto. E as mães ficavam olhando, tipo, ai, meu Deus, ai, que saco, ai, sabe, ai, que não sei o quê. Gente, são mães. Tipo, hoje é meu filho, mas poderia ser o seu, né? Então, assim, como esse olhar vem de mães, de pessoas que geram crianças que podem ter qualquer coisa. A criança pode nascer sem braço, a criança pode nascer sem perna, a criança pode nascer saudável e acontecer alguma coisa, a criança pode nascer neurodiversa. Você gerou uma vida. A sua vida, né? Graças a Deus é uma vida típica, mas olhe para outra mãe, olhe para uma outra situação com compaixão e com respeito também, né? E eu acho que a gente tá entrando e caminhando nisso e nossos filhos têm muita sorte de ter nascido nessa época, porque quando tem eles... muita informação. Muita informação, e quando eles estiverem grandes, eles vão conseguir um mundo mais respeitoso, e assim, é por isso que eu luto todos os dias pra eles. O que eu sempre digo é, eu não quero que meu filho perceba os olhares que eu percebo. Que é muito triste, né? Porque ela com TDAH, a gente já percebe, a gente vai conversando, por exemplo, a gente foi visitar uma escola nova. Aí a pessoa apresentando a escola e tudo mais, ela falou, então, agora eu queria falar com a coordenadora pedagógica, porque ela tem TDAH. A pessoa faz assim na hora. A pessoa faz uma cara assim, ó. Tipo, putz, duas ainda, né? Só que é incrível. É incrível a Mel tem uma cabeça genial. Ela tem uma cabeça extremamente criativa. Ela cria muitas coisas. Ela não é assim, ela é um pouco mais devagar pra ler, pra escrever, que agora tá indo bem. Só que ela é criativa demais, sabe? Ela gosta de conversar, ela é uma pessoa muito especial com as habilidades dela. E você falou desses olhares, o TDAH tem um problema, porque muita gente fala assim, não, todo mundo tem TDAH. Né? A pessoa fala assim, eu mesmo sou bem distraída, então eu tenho TDAH. Não, mas eu esqueço as coisas, eu tenho TDAH. Hoje em dia virou uma coisa muito assim, as pessoas generalizam demais e acham que é uma questãozinha, só que não sabe o quanto isso traz de consequência ruim. Porque ela tem o TDAH composto, então ela é desatenta, e a desatenção não prejudica tanto ela quanto a hiperatividade. E a hiperatividade traz com ela a ansiedade. Então ela tem um pezinho muito forte na ansiedade e na depressão. Por isso, esses pensamentos de, eu sou feia, isso tudo. Então ela sofre com isso. Só que ela é muito ansiosa, então ela não para quieta mesmo, ela não para. Ela fica o tempo inteiro assim, então ela lida muito pouco com frustração. Então ela tá, assim, numa fase da vida dela que aquela criança que eu conheci o ano passado, ela não existe mais. Porque todos os sintomas apareceram do nada. Então ela explode muito fácil, ela vai literalmente de 0 a 100. Então isso a gente tá investigando até outros transtornos, né? Até eu passei numa neurologista incrível agora. Ela falou assim, não, pode ter uma coisa ali relacionada, porque o TDAH ali pode ser hiperativo e tudo mais, mas essa explosão aí não tá muito normal. Então, investigando outras coisas, já entrou com um remedinho pra ela se acalmar e tudo mais. Então, assim, a gente tá ali cuidando de todas as formas pra que ela consiga ter uma relação social boa, né? Porque ela vê a irmã que se dá bem com todo mundo, que a hora que explode, e a irmã sofre com isso também, porque a irmã tem vergonha. Esses dias elas estavam na casa do meu pai, a Mel começou a dar uma crise. Aí a Anne me ligou, eu falei, Anne, por favor, não fiquem brigando, né? Primeira vez que vocês dormem aí no vovô e na tia Andréia e tal. Ela falou, não me faz eu passar vergonha. Ela falou, vergonha? Você tá longe, eu que tô aqui. Você não tem noção que eu tô passando, uma criança de 6 anos, sabe? Você não tem noção que eu tô passando de ver ela fazendo isso. Então, ela não entende ainda. Agora que elas estão começando a entender. E aí ela tá super protetora da irmã, né? Sim. E é isso também, tem que se preocupar com o psicológico da irmã, que a irmã vai querer cuidar e proteger e vai sentir um peso também de... Porque ela não merece sentir esse peso. Ela não merece sentir vergonha nem nada. Sim. Porque ela sabe que as outras pessoas olham e falam, isso aí é terrível. Isso aqui. Então ela tá criando uma casca de falar assim, não fala assim com ela. Não briga com ela. Entendeu? Ela tá assim, eu falo, filha, calma, você não é a mãe dela, fica tranquila e tudo mais. Ela tá assim, não é porque ela é isso. Então, ela precisa de terapia também. Por ter que Senão ela vai lidar carregar com isso. E eu não quero que ela carregue, ela é só uma criança, né? E ela também merece uma atenção e olhares para as necessidades pessoais dela, porque ela é um indivíduo. Não é porque a irmã tá gerando tanta atenção assim, de terapia, de remédio, de explosão, de ficar mais tempo, porque tem que acolher, tem que ensinar respiração quando ela explode. Ela dá crise, ela começa a gritar e se explode muito, assim, de raiva mesmo. Não chega a bater, não é agressiva, mas ela fica muito nervosa com ela mesma. Por isso que cai tanto cabelo, porque ela vive num extremo estresse. Sim. E a irmã, tipo assim, enquanto a irmã tá ali assistindo uma TV, eu fico lá, Mel, vamos respirar e tudo mais.
Só que a irmã precisa também, né? Aí teve um dia que a Mel tava numa crise porque a papelaria tinha fechado e ela queria ir na papelaria. São pequenas coisas assim. Pequenas coisas. E aí eu ensinando, respirando, respirando. A Anne falou assim pra mim: Ei, mas eu também queria ir na papelaria, viu? Eu também tô frustrada. Ai, caramba. Então, tipo assim, eu não tô demonstrando porque eu sei lidar melhor com a frustração, mas ó, eu também queria ir, poxa vida, Sim. me acolhe, né? É. Então, essa divisão aí que a gente. Pesada, amiga. Olha, você também precisa de terapia, tá? Vou te Todo dizer. mundo. Você precisa também, porque administrar essas duas vidinhas aí vai ser barra e todo mundo precisa, mas assim, uma mãe que carrega esse exército aí nas costas precisa muito mais. Deixa eu te falar uma coisa. E aí eu vi esses dias que você falou sobre o plano de ensino, que é um direito deles, né, das crianças com TDAH. E eu queria que você falasse um pouquinho tanto desse plano de ensino quanto a medicação, porque deve ter muitas mães que estão nos assistindo que também têm seus filhos que precisam desse cuidado e às vezes não chegam nessas informações. Então, isso é lei, que o TEA também tem muitas coisas de lei e as pessoas não sabem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa medicação e do prognóstico dela e como que tá sendo esse plano de ensino aí que a escola vai ter que adaptar, porque é lei, né? É lei. E é uma coisa que eu sei pouco também, porque foi muito recente, né? Eu peguei o diagnóstico dela faz um mês e pouco, aí a gente passou na neurologista mesmo pra validar e tudo mais há uma semana. Eu tenho uma psicóloga, que é a doutora Letícia, maravilhosa, que ela me dá uma orientação parental. E ela tem 2 filhos com TDAH e agora ela descobriu que a mais velha tem autismo também. Então, é a luta dela, onde ela levanta a bandeira. Então, assim, ela me ajudou demais. Primeira coisa que ela me falou assim, olha, ela tem direito. E se você quiser, eu tenho uma pessoa que ajuda a escola. Se a escola não conseguir fazer sozinha, tem uma psicóloga que faz, que monta esse plano de ensino individual. Tanto escolas particulares quanto do governo, né? Quanto as públicas, é direito da criança com TDAH. Legal. Então, a escola tem o dever de montar esse plano de ensino que é individual. Então, assim, tem uma receita de bolo? Não, é o que a criança precisa. A Mel é desatenta, mas ela é muito mais hiperativa. Então, assim, qual que é as recomendações? Que não sente perto de portas e janelas, porque senão ela vai estar ali, ó. Passou alguém ali na porta, acabou, ela não vai prestar mais atenção em nada. Por mais que a desatenção dela, ela ainda consiga voltar um pouco. Mas por conta da hiperatividade, ela tá... Tudo isso explodiu esse ano porque elas entraram no primeiro ano. Então é muito mais tempo sentada, fazendo lição, muito menos tempo de brincadeira. Não é mais aquele ensino tão lúdico, cheio de historinha, de música, que era o ano passado, até o ano passado. Ela tem que escrever muitas coisas, ela tem que ler, ela tem que prestar atenção. Então isso tudo aflorou isso por conta do que foi exigido para ela. Então por isso que o plano de ensino é tão importante. Então o que pode ser feito? Eu não montei ainda com a escola, tá? Eu tô com a recomendação, mas é muito recente. Então provavelmente essa semana a gente já comece. O que pode ser feito? A criança tá muito agitada? Mel, vai lá, ou qualquer criança, vai lá, enche sua garrafinha de água no bebedor. Esses 5 minutos que ela levanta, dá uma volta na escola e volta, ela já conseguiu liberar um pouco dessa hiperatividade dela, ela consegue voltar e fazer. Também é essencial que a professora explique. Olha, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. Terminou de explicar? Vai pra criança e fala assim, o que você entendeu? Não adianta falar assim, você entendeu? Eu entendi. Sim, não vai querer passar a vergonha de falar, não entendi, explica de novo. Porque todo mundo entendeu. Então ela vai fazer o que ela acha e aí onde comete os maiores erros. Então, ir pra criança e falar assim, o que você entendeu? Isso, isso, isso. Beleza, pode fazer. Se vê que a criança, então eu vou te explicar. É pra fazer isso, isso, isso. É direito dela. É direito dela que quando ela passe os anos daqui no segundo, terceiro, quarto ano, as provas sejam mais objetivas, os enunciados mais objetivos, não tão longos. Que ela tenha um tempo maior pra fazer, que ela esteja num ambiente até mesmo separado de outras crianças. Porque se ela tá fazendo prova, alguém tá batendo o pé ali, acabou. Ela tá prestando atenção, tá fazendo uma música na cabeça dela com que tá batendo o pé. Então, esse tipo de coisa são coisas tão simples, né? Não são muitas coisas. Não vai mudar muito a rotina da professora da sala, mas vai mudar pro melhor, porque a professora chegou pra mim e falou assim na última reunião, a Mel me enlouquece. Falou rio, né, e tudo mais. Ela não quis dizer no sentido de julgar nem nada. Mas ela falou assim, eu não posso chegar no começo da aula e falar assim, turma, se vocês fizerem lição a tempo, se vocês fizerem rapidinho, eu vou dar uma folha livre pra desenhar. Acabou com o dia dela, porque ela fica a aula inteira. Você vai dar folha livre? Eu quero folha livre, eu quero folha livre. Cadê a folha livre? Eu já terminei, vai dar folha. Ela não tá sabendo o que ela tá fazendo ali, porque ela tá só pensando no que vai acontecer depois. E aí é onde ela, pra quem é ansioso, pra quem tem TDAH, pra quem tem hiperatividade, a pior coisa que você pode fazer é, tipo,
prometer uma coisa lá pro final, porque ela não tá nem aí pro que vai acontecer no meio, ela só quer o final. Então, e aí no final a professora falou assim, eu tenho que falar, não vou dar mais folha livre. E aí é onde mata ela, onde frustra, porque você prometeu. Você não pode prometer e não cumprir. Mas a professora falou, ela fala tanto que pra me dar paz. Então, se a professora chegar, qual que é uma outra dica que a psicóloga deu? Dá um relógio pra ela. Um relógio que marque números grandes, só número. Que inclusive comprei um, gente. E ele toca música. Ai, meu Deus. Não sabia. Não dá serve. pra mandar pra escola. Não serve. Eu não consegui mandar ainda ela com relógio. Que eu até falei que ia mandar com relógio, mas ele canta a musiquinha ali e ela vai ficar apertando. Ali. Mas se der um relógio e falar assim, Mel, ou pra criança, qualquer criança, olha, agora são 9 horas. Quando for no seu relógio 10h30, eu vou dar uma folha livre. Pronto. Acabou. Ela vai olhar no relógio o tempo inteiro? Vai, mas ela não vai prejudicar a aula, entendeu? Então são estratégias pequenas e simples. Tem até uma que a psicóloga me passou, que também é genial. Colocar um elástico embaixo da mesa dela pra ela conseguir ficar mexendo o pé ali sem fazer barulho, pra atrapalhar os outros. Então, coisas pequenas pra adaptar, por isso que tem que ser individual mesmo. O que aquela criança tá precisando? Pra que ela consiga se desenvolver, né? Pra que ela consiga aprender. E é muito legal, porque em tão pouco tempo você já descobriu tudo isso. E assim, que maravilhoso. E quantas crianças não sofreram ou sofrem porque não são adaptadas no ambiente escolar. Não é feito a inclusão, porque inclusão é uma palavra muito bonita que todo mundo fala, todo lugar fala que faz e não faz de verdade, né? Então, assim, eu custo de ver, sala do TEA, entra ali, gente, o que é isso? Tipo, né, uma sala de vidro, tá errado. Então, assim, a população tem que saber fazer a inclusão de direito para que as crianças consigam crescer direitos e se adaptar. Porque, assim, por exemplo, seu marido tem TDAH. Quanto que ele não sofreu, né, antigamente? E sofre até hoje. Porque ele nem aprendeu a se regular, né? Ele vai vivendo, vai fazendo. E o quanto a gente quer lutar para que os nossos filhos não sejam assim, né? Como antigamente falava assim, agora o autismo tá na moda. Antigamente não tinha autista, agora tem. Não, antigamente tinha autista, só que eram os retardados, eram os burros, era o que sofria bullying, era tudo isso, né? E o TDAH também, tinha muito TDAH. Mal-criados. Os que a mãe não dá limite, o que merece apanhar. Exatamente. Né? E assim, então, que bom que agora tem diagnóstico, que bom que agora tem um monte de autista, um monte de TDAH, porque eles vão ser tratados como eles merecem. Porque sempre teve. Só que agora a gente sabe nomear. Exatamente. E sabe como ajudar. E até eu ia falar isso antes, esqueci, que até pra a mesma família, às vezes as pessoas, primos, mas vêm falar assim, para de achar problema na menina, a menina é perfeita. Aí você fica, meu Deus. Aí a psicóloga falou assim, para de compartilhar. Para de falar. Eu falei, não, mas eu tenho que compartilhar para que as pessoas saibam que, aparentemente, ela não tem nada. Se ela tá quietinha ali, não tem nada. Só que aí na primeira birra, todo mundo falou assim, é porque ela apanhou. Se fosse meu filho, eu não fazia isso. Exatamente. Nossa, que mãe Nutella, que mimimi. Porque ninguém sabe lidar ali com você pegar. E aí a Mel se regula com um abraço, né? Toda vez que ela dá uma crise, ela me procura onde ela estiver. Mãe, me dá um abraço. Aí eu cheguei na escola e falei, eu não vou estar aqui pra dar um abraço. Então, alguém pode abraçar ela? Porque escola de primeiro, segundo ano, não tem mais não é mais os aquele acolhimento dos bebês, não é? E foi o que eu senti também esse ano. Uma mudança muito drástica. Mas eu falei, não custa nada dar um abraço pra menina, né? Um abraço. Então alguém, ou um amigo, fala, Mel, então se você precisar abraçar, pede um abraço pra alguém, nem que for pra sua irmã, que tá ali, que também não merece ter a responsabilidade, mas pode dar um abraço nela, né? Se ela quiser. Então tem muitas questõezinhas assim que a gente vai aprendendo. Não tem jeito. E também, tirando esse tabu, né? Exatamente. Eu sofri muito quando eu contei do Murilo publicamente, porque assim, antes só a minha família muito próxima sabia. E aí quando eu falei, o Murilo tem autismo, fiz um vídeo e tal, a minha família de longe ligando, tipo assim, por que você fez isso? Por que você postou? Você tá expondo ele. Eu falei, não, eu não tô expondo ele, eu tô ajudando 1 milhão de famílias a descobrirem o diagnóstico do filho deles também. Então assim, é o Murilo, é a mesma criança, é o meu filho, é o seu neto, mas ele tem essa diferença. E tá tudo bem. E se eu posso ajudar outras famílias, é isso que eu vou fazer. Nossa, quanto relato que eu recebo. Me indica, porque eu suspeito, minha filha de 8 anos, de 10 anos, é exatamente assim. Me indica onde você fez, onde que eu vou, onde que eu corro atrás e tudo mais. Só essa questão de remédio, que não é legal falar e tudo mais, individual. Porque não adianta, é individual. Mas que a gente pode falar aqui, mas sem dar nome e tudo mais. Mas de resto, a gente fala, não, vai nessa neuropsicóloga e tudo mais, porque eu nem sabia, eu achava que era assim, neuro é a mesma coisa, mas não, tem o neuropsicólogo, que ele vai fazer a avaliação, e o neurologista pediatra,
que precisa validar, que precisa dar um laudo médico mesmo, de falar, não, é isso ou não, que vai poder medicar. Tem a psicóloga. Então, assim, é tantos nomes que na cabeça de quem não tá ali dentro é tudo igual, tudo a mesma coisa, que são várias questões que você tem que ver com o outro. A neuropsicóloga deu o laudo de TDAH, a neurologista falou assim, ela tem TDAH, vamos investigar mais uma coisa, que eu tô achando que tem um outro transtorno, que é o que ela suspeita, que é o transtorno explosivo intermitente, que é TEI. TEI, ou o próprio TOD mesmo, né? Que é essas explosões e tudo mais, essa questão de comportamento mesmo. E aí eu falei assim, tá, mas até o ano passado ela era tão tranquila. Aí a neuropsicóloga falou assim, não, mas é porque tem coisas que geralmente aparecem com 6 anos. Sempre teve. Sim. Só que agora que ela tem que lidar com responsabilidade e tudo mais, primeiro ano, tem que nomear mais as emoções, que aí ela não consegue. Florou. Aflorou. Amiga, agora eu vou fazer umas rapidinhas de tudo que você conversou aí. Eu vou te dar um tema e você vai me responder rapidinho. A pessoa que fala muito. Rapidinho, com poucas palavras, e vai ser um bate-bola bem legal. Tá bom? Então vamos lá. Maior desafio. Educar. Maior alegria. A minha família. Uma saudade. De quem você foi? Referência de mãe. Ai, que difícil. Referência de mãe, a minha avó, a minha mãe, que cada uma com seu jeito, em épocas tão diferentes, assim, fizeram o melhor delas, né? Então, eu tenho mulheres muito fortes na minha família, mães muito fortes. Uma conquista. Ai, gente, é muito clichê, mas a minha família. Não tem como. É um sonho. É sério. Um medo. Um medo. Ah, eu tenho muito medo de perder as pessoas. Perder um filho, perder... Eu sei que, assim, quem é um cristão tem que confiar e tudo mais. E saber que a nossa vida não é aqui, mas eu confesso que meu lado ser humano tem muito medo de perder as pessoas. Um sonho. Um sonho. Ver as meninas e ver minha família daqui uns anos e falar, putz, valeu a pena. Uma frase que se você pudesse, você estamparia no outdoor, assim, uma coisa que você, pra todo mundo, você queria dar essa dica, assim, uma frase. Ai, que difícil. Tem tantas. Eu acho que é clichê também, mas frases bíblicas. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que no mais ele fará. Acho que não tem outra que seja mais a minha cara, assim, que todos os dias a gente tem que entregar mesmo. Porque é um dia de cada vez, não adianta a gente ficar só no futuro, mas nossos filhos que tem essa questão, mas e agora, será? E quando eles crescerem, será que eles vão ser dependentes de outras pessoas? Não, entrega e confia. Ai, que linda, obrigada. Parabéns pela sua história. E ó, a voz saiu. Saiu, eu falei que tinha... pouquinha. Falei que tinha muita história pra contar, ia sair. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua família, que é um sonho mesmo, não é nada clichê. A gente, quando é mãe, a gente, quando é realizada, a gente coloca a família em primeiro lugar. Você vive isso, a sua profissão praticamente é ser mãe, né? E mostrar isso pras pessoas e ajudar tantas pessoas. E você tá fazendo isso com o pé nas costas. Parabéns. Parabéns pra você também, essa mãe incrível do Murilo. O Murilo tem muita sorte de ter você, de ter o Henrique, que estão ali sempre de olho. Você falou assim, ai, tanto tempo, perdi 2 anos. Com 2 anos, é um bebê, como que você já tinha, sabe, já tava ali, o olhar com tanto amor, com tanto respeito, sabe, pra aquela criança que era um bebezinho. Você fala, não, eu vou atrás. E a gente sabe que não é fácil, que a rotina fica muitas milhões de vezes mais cansativa. Exato. Uma rotina de terapia e tudo mais. E mesmo assim, você trabalha, você dá o seu melhor, você entrega. E tá aqui com o projeto novo, então eu desejo muito sucesso. Obrigada. Que sejam os primeiros de muitos e muitos e muitos. E que eu volte aqui com mais voz. Vai voltar, Pra com gente certeza. conversar mais. Amém. Obrigada. Parabéns e até a próxima, gente. É isso. O podcast da Simples Assim é praticamente o reflexo do meu Instagram e tudo que eu conto lá virando conversa, né? Virando assunto aqui pra vocês falarem. Muita gente fala assim pra mim, Mário, eu queria muito conversar, eu queria muito estar atrás da porta da conversa de você e... Então coloca aqui nos comentários quem que você quer ver aqui também. E mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a Once Produtora, que é esse lugar maravilhoso onde eu tô, que faz vídeos empresariais incríveis, e a Único, que é essa clínica multidisciplinar que trabalha no desenvolvimento das crianças com alguma dificuldade neurológica. Gente, é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Comenta que a gente responde, vai lá e conhece as redes sociais da Jéssica e a gente se vê
no próximo podcast Simples Assim, porque nem tudo nessa vida é tão simples assim. Beijo!